Bom dia a todos, aos nossos irmãos que nos seguem através do Facebook, a todos vocês que nos prestigiam hoje nesse dia tão importante, onde nós estamos dando início às comemorações da fundação da nossa casa, 33 anos de fundado, nós estamos fazendo, iremos fazer, claro, e dedicamos o mês de março para o mês do Evangelho. Então, é por isso que hoje os estudos do Evangelho farão parte da fala do nosso irmão Alei. Alei vai estar falando sobre um tema muito interessante, que está até relacionado com o estudo do Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado, Bênção ou Limitação. O nosso irmão é um pesquisador espírita, colaborador do grupo de estudos da doutrina espírita Erastus. Sem muitas delongas, Ale, é com você, meu irmão. Muito obrigada. Não existe. Conseguiu? Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. É com muita alegria e gratidão que reúno com vocês nessa manhã tão especial para falar um pouquinho sobre doutrina espírita, falar um pouquinho sobre Allan Kardec nesse momento tão especial. Quero agradecer ao Fraternity pelo convite que me permite fazer essa reflexão com vocês hoje. Esse convite veio num momento muito significativo, eu até me emocionei na apresentação dela e também no estudo, interagindo, até o Diogo aí criou uma situação muito interessante e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Que o Fraternity hoje não é apenas uma data, é uma trajetória de dedicação, de fé, de muito trabalho no prol do bem e de divulgação da doutrina espírita. Vemos aqui no histórico que ela deu quanto essa casa já não fez. Então que ela continue nos inspirando e iluminando os nossos caminhos, já que ela é um farol de esperança para muitos que aqui chegaram e também um espaço de acolhimento de espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, já que nós temos logo após o trabalho mediúnico deles, que já vem de longa data. Então isso é uma coisa muito importante. E hoje, para essa data especial, eu trago um tema, esquecimento do passado, inclusive o Antônio já adiantou. Ele tocou no assunto, eu até achei interessante, porque já começou uma leve introdução ao tema, mas é uma coisa muito interessante. Não se preocupe com as citações, tá?
não se preocupe. Eu retiro sempre da Kardec Pede, então essa ferramenta, essa plataforma que nós encontramos todas as obras de Kardec, não só até na língua inglesa, mas também em vários idiomas. E o mais importante dela, não é o mais importante, mas ela está entrelaçada com assuntos. Então, os assuntos estão correlacionados, mas o mais importante é que ela é gratuita. Então, vocês podem utilizar, usar e abusar dela, que é super tranquila, e eu recomendo. Okay? Quando falamos sobre esquecimento do passado, a gente tem que ter o reconhecimento que isso não é um ponto exclusivo de nós espíritas. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Por quê? Porque isso já vem de longas e longas datas, sendo palco de muitos debates, de muitas discussões, de muitas críticas por pensadores das mais diversas áreas do conhecimento. Então isso não é uma coisa que só diz respeito a nós. O esquecimento do passado, ele está sempre atrelado, ele é um dos argumentos mais utilizados para críticos, para pensadores, para tentar invalidar a reencarnação ou a imortalidade da alma. Então, nós falamos aqui sobre as pluralidades das existências. Então, esse é um argumento muito utilizado e muito frequente para poder anular essa trajetória. Então, muito antes mesmo do Espiritismo ser consolidado como ciência, como Kardec, muito antes, ele já era criticado pelo esquecimento do passado como um argumento para não validação da ideia da continuidade das nossas existências. Então isso já vem de muito longa data. Tanto que muito antes, pesquisadores, pensadores da época já se reuniam e tentavam entender o porquê que essa ausência de memórias de vidas anteriores, como ela poderia deixar de não validar a questão da reencarnação, como que ela anularia a reencarnação e ou a imortalidade da alma. Tanto que surgiram várias questões. Quando eu comecei a estudar esse tema um bom tempo atrás, alguns anos, eu fiz uma enquete na internet, eu tenho uma página, a Lei de Paulo Espiritismo Kardec, e lá eu soltei para 99 pessoas um tema relacionado ao esquecimento passado e quais são as dúvidas mais frequentes. E aí surgiram, eu até reuni algumas que eu achei interessante para trazer para nós. Se não lembramos do passado, como podemos aprender com ele? Em qual momento acontece o esquecimento do passado? Qual é o propósito espiritual do esquecimento do passado? O esquecimento do passado não seria uma forma de punição? Como o esquecimento do passado impacta no nosso desenvolvimento espiritual? Será que esquecemos de tudo? Ou não? Se não lembramos como a justiça divina funciona. Por que algumas pessoas parecem ter memórias de vidas passadas e outras não? Então esses são alguns questionamentos que a gente acha que são os mais comuns, tá? Naqueles 99 foram os que mais tiveram relações. E eu vou trazer algumas dessas questões lá daquele questionário para a gente poder trazer à luz da doutrina espírita. Então vamos lá. Eu tentei reproduzir nessa figura a questão do espírito na erraticidade, o espírito errante. Né?
em 3 fases. Ó. Ele errante, ele dentro do ventre da mãe e ele nascendo. Tá? Por quê? Quando acontece o esquecimento do passado? Essa é uma pergunta muito importante, a gente tem que entender, só que ela às vezes é muito controversa, até mesmo dentro do próprio movimento espírita. Tá? O que nós sabemos através de Kardec? Que quando o espírito, lembra do capítulo, a volta ao mundo corporal, okay? Sabe-se que no momento da concepção, o espírito designado a habitar esse corpo, cria-se um laço fluídico, assim vamos dizer, para vocês entenderem melhor, entre o espírito e o germe. Então, conforme vai tendo aquela embriogênese, aquele desdobramento daquele germe, ele vai sendo tomado por uma perturbação. Tá? Só que essa perturbação, conforme esses laços vão se estreitando, quanto mais ele se estreita, mais essa perturbação aumenta. Até chegar a um certo ponto que Kardec fala que, de sorte, ele não vai ver o seu nascimento. Ou seja, a perturbação próxima desse nascimento vai ser tamanha que ele não vai ver o seu nascimento. Okay? É aí que, vamos aqui agora na Gênese, tá? Uma obra de Kardec, de 1868, lá no capítulo 11, no item 21, ele vai dizer: mas, ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si, ele perde a lembrança do passado. Só que com detalhe, lembra das faculdades? Sem perder as faculdades e qualidades e aptidões anteriormente adquiridas. Então, esse chegar ao ponto de ele não ver o nascimento, a hora que ele dá lá o choro, que ele contar como mais um no mundo dos vivos, como diz Kardec, simplesmente, nessa hora, ele esquece o passado. Só que aí ele vai recobrando algumas das suas faculdades conforme o seu corpo físico vai tomando outras dimensões. Mas ele perde. Mas, olha só que interessante, as aptidões, tanto do intelecto quanto da moral, ele não perde. Então, olha como que é a providência divina, como que é o amor de Deus para por Deus. Então, nessa fase, quando a criança respira, né, que ela chora, que dá aquele tapinha atrás, aí, que ela dá aquele gritinho, então ele começa a recuperar as suas faculdades, que elas vão se desenvolvendo à medida com que o corpo físico também começa a se desenvolver. Por isso que às vezes a fase infância, como diz a evangelização, falou, é muito importante. Porque à medida que ele vai recobrando essas faculdades, a gente vai tendo um balizamento para poder direcionar essa criança. E isso é muito importante. Ok? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Fique muito à vontade. Tá. Entendemos quando que isso acontece. Ok? Mas, qual que é o objetivo disso mesmo? Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Essa é uma pergunta muito também recorrente. Vale lembrar aqui que hoje, eu posso afirmar, que todos nós aqui presentes, encarnados, nós estamos na nossa melhor versão. Nós somos o que nós temos de melhor, tanto do intelecto quanto da moral. Somos hoje produto de todas as nossas existências passadas. Então vamos partir disso. Então, para responder essa pergunta, eu vou usar uma interrogação socrática. Eu gosto muito de Sócrates e a gente vai aplicar aqui para vocês. Antes de responder, eu vou passar a pergunta para vocês enquanto eu tomo uma água. Se os sofrimentos da vida, essa atual encarnação, parece tão longe, o que seria se a gente juntasse ela à lembrança das nossas centenas e milhares de existências? Um nó na cabeça. Já disse tudo, né? Repete.
Então, pense um pouco, reflita um pouco sobre isso. Essa pergunta eu fiz para mim mesmo quando estava estudando esse tema alguns anos atrás. Imaginei eu, na minha atual encarnação, com os vários perrengues. Imagina se você juntasse isso a milhares de existências pretéritas. Como que não seria isso para nós administrarmos? Então vamos com Kardec, sempre com Kardec, tá? Havendo Deus, tá? Entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Lá está, justamente no capítulo que eu escolhi do Evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tá lá que consta esse tema do esquecimento do passado, para vocês darem uma luz em casa. E vale lembrar que, primeira coisa, se Deus entendeu de lançar porque isso é uma vantagem, é porque isso é justo e bom. Porque Deus sendo justo e bom, tudo que emana dele é justo e bom. E tem alguma coisa de utilidade para nós. Não sei como é a família de cada um, mas imaginemos a nossa própria família. Alguém que a gente gosta tanto, está dentro do nosso lar, que está dependendo às vezes da minha proteção. Você de repente sabe que ele te matou numa outra vida, te esquartejou. Como que você administraria isso? Sendo que se você aceitou ele para estar no seio da sua família, é porque algo ali teria. De você poder, você aceitou ter ele no seio da sua família e se comprometeu em dar uma ajuda para que ele se desenvolvesse melhor. Imagina você sabendo que ele foi o teu algoz. São casados? Não? Vamos imaginar que são. Imagine ele todo carinhoso com ela e tudo mais, aí ele sabendo que ela esfaqueou ele lá no encontro dormir. Você acha que ele teria, sinceramente, seja muito sincero com você, será que ele teria a consciência de dormir tranquilo ao lado dela? Ele quer fazer de novo. Exato. Isso é óbvio. Agora você imagina isso trazendo à tona todos esses fatos anteriores, trazendo isso à tona numa nossa existência, que o objetivo da nossa existência é a nossa melhora. É a nossa melhora. Vamos mais um pouco? Ainda sobre essa pergunta, quero trazer um outro do livro que é o Espiritismo. É um livro que Kardec lança em junho de 59. Ele lança o Livro dos Espíritos. Logo em janeiro de 58 ele lança a revista. Ele, no 1º de abril ele lança a Sociedade Parisiense. Em junho ele já lança as instruções práticas sobre as manifestações espíritas, e após um ano ele lança esse livreto que é fantástico, chamado O que é o Espiritismo. Lá vai estar assim, ó, em cada uma de suas existências, um véu esconde o passado do espírito, e com isso nada perde das suas aquisições, apenas esquece o modo com as que conquistou. Tá? Ainda lá nesse livro ele vai trazer assim: o homem traz por intuição e com ideias inatas o que adquiriu, tanto em ciência quanto de moralidade. Aqui, o que a gente pode retirar dessas duas citações do que é o Espiritismo? Primeira coisa, alguém, às vezes de nós aqui, em algum momento da vida, já parou e falou assim: se eu tivesse que recomeçar, não faria o que eu fiz. Ou se eu pudesse voltar atrás, faria diferente.
É isso. Agora imaginamos se Deus não nos priva, tá? Se Deus nos priva desse véu, como que não seria as nossas ações a partir desse momento? Só que, olha que coisa interessante, a gente tem isso como ideias inatas. Então, tudo que você aprendeu, vamos supor que a Caru, ela tem, nas reencarnações passadas, ela tem as artes com ela, tá dentro dela. Às vezes ela pode ter isso, mas de uma maneira ali, quietinha, mas ela ter nessa encarnação, ela ter jeito para música, ou para pintura de aquarela, ou algum outro tipo de arte. Mas também, por outro lado, eu posso ter um conhecimento das artes, porém, eu tenho que aprender outras habilidades. E nesse momento, às vezes, há uma paralisação disso, eu não me lembro disso, para que eu possa aprender de fato essa nova experiência, essa nova área do conhecimento. Então, às vezes, é isso. A única coisa que nós não perdemos, em hipótese alguma, é a questão da moral. Isso, aonde o Espírito for, é o que ele traz das suas conquistas, desse plano moral. Kardec, ele utiliza uma metáfora muito interessante para falar sobre essa pergunta. Ele fala o seguinte: imaginemos nós numa sala muito escura, totalmente escura, e de repente você passa por uma porta e um clarão vem nos seus olhos. Como que você ficaria? Um pouco ofuscado, um pouco meio tonto ali, zonzo, não sabendo o que fazer. Às vezes o que faz? Se você sai de um quarto muito escuro e de repente você sai um holofote muito forte, às vezes o que você vai ser? Paralisa. Você não sabe o que você faz, você não sabe o que está acontecendo. Assim seria para nós essa memória de vidas passadas vindo à tona. A gente ia ter tanta informação, a gente ia ter tanta coisa, tanto por bem quanto por mal, e os dois iam nos atrapalhar e às vezes ia até nos paralisar a nossa evolução. O que nós programamos para vir e fazer e executar, talvez essas lembranças paralisariam o nosso trabalho também. Talvez ao fundar os quatro, fundarem o Fraternity, se eles tivessem todas aquelas coisas de lembrança do passado, talvez esse não andaria tão bem quanto andou, porque muitos, de maneira voluntária, se dispuseram a fazer o bem, independente de qualquer coisa. Talvez se eles tivessem o conhecimento negativo ou positivo que seja disso, poderia ter a vaidade, o orgulho, ou também as coisas ruins também poderiam atrapalhar, e talvez hoje o Fraternity não seria o que realmente é. Okay? Podemos prosseguir, tudo bem? O pessoal do fundo aí, tranquilo, ninguém está dormindo não, né? Essa é uma pergunta muito interessante, muito. É uma pergunta que eu tinha. Será que esquecemos tudo? É total ou é parcial? O que vocês acham aí? Vou dar uma de Antônio aqui agora. Vamos lá, o que vocês acham? Vamos lá. Parcial, eu acho. Embora o espírito encarnado ele perde a sua memória consciente de vidas anteriores, ele mantém tendências e aptidões, provações. Então, é total ou não? Na dúvida, sempre com Kardec. Vamos lá. Por outro lado, o esquecimento não é absoluto, quanto supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, ou seja, na nossa vida aqui agora de interrelacionamento. Ok? No próprio interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Por quê? Olha só, tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Ó. Tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação da alma, que é o sonambulismo
lúcido que ele colocou, se dá através da emancipação, o espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz naquela voz da consciência que a gente conhece muito bem, que o adverte do que deve ou não fazer. Porque ele é total na nossa vida de relação, como que agora nós estamos. Porém, naqueles cochilos que você dá aqui na palestra do estudo, há um processo de emancipação na alma, ou seja, há um topor. Então, os seus sentidos, quando você dorme, eles entram em baixa, ok? Para poder começar as alterações fisiológicas para recuperar o teu corpo através do sono. Só que nesse momento há um afrouxamento dos laços que prende o corpo ao espírito, ok? E o espírito não precisa mais do corpo. Então, esse afrouxamento, ele emancipa a sua alma. Aí ele entra em relação direta no mundo espírita, que é o verdadeiro mundo espiritual, que é o nosso mundo. Aqui nós estamos de passagem. Então, nesse processo de emancipação, ali sim você vai se encontrar com o seu anjo guardião, com aqueles espíritos que são seu amigo, aqueles que querem o teu bem, que querem te ajudar, mas também você vai entrar em contato com aqueles seres também que querem o teu mal. Então, nesse processo de emancipação, aí você recobra algumas coisas de vidas pretéritas, que quando você acorda, você traz isso com uma voz da consciência, um flashzinho do que foi, para que você possa utilizar o teu livre-arbítrio de uma maneira mais acertada. Ok? Vamos lá. Lembrando que essa passagem está na Revista Espírita. Mais uma. O esquecimento das experiências anteriores não é um obstáculo ao progresso do ser? Aqui trago novamente o Evangelho, tá lá no capítulo 5, item 11. Em vão que se aponta o esquecimento do passado como obstáculo ao aproveitamento das experiências das existências anteriores. Por quê? Essa passagem, ela nos reforça muito que o esquecimento do passado não é uma limitação. Pelo contrário, mas uma ferramenta de renovação, uma ferramenta que está ao nosso favor para que nós possamos trilhar, como diz Santo Agostinho e São Luís, as ásperas montanhas do bem. É aí que o nosso progresso se dá. Então ela vem com um reforço, com uma ferramenta que permite que o espírito evoluir de uma maneira tranquila, gradual e harmônica. Então, essa ferramenta ela é importantíssima para nós, tanto que é uma lei natural. Então, esse esquecimento não é um obstáculo, jamais será. Pelo contrário, é uma oportunidade de aprendizado, tanto intelecto moral. Bora lá, mais um. Continuando ainda com essa questão. Olha lá, isso aqui está no livro O que é o Espiritismo no Possete. Ele vai nos falar que esse esquecimento temporário é um benefício da providência. Muitas vezes, por provas rudes e terríveis expiações, cuja recordação seria muito penosa e viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Aqui mais uma vez, esse livreto que eu acho muito importante, para quem está iniciando a doutrina, acho que é o caminho, tanto que Kardec, no capítulo do método, lá no livro dos médiuns, ele recomenda todo aquele que está chegando, que começa por esse livreto, e ele é fantástico. Lá ele vai dizer que esse esquecimento, na verdade, é uma bênção para nós, espíritos que estamos reencarnando. Porque se não fosse isso,
nós teríamos o peso dos nossos fardos tão negativo de existência passada. Imaginemos nós, como eu falei no início da fala, hoje nós somos a nossa melhor versão. Agora você imagina os anteriores. É uma coisa de louco. Então, por isso que cada vez que eu estudo mais isso, eu acredito no amor de Deus para conosco, independente de qualquer coisa. Porque se hoje nós estamos no nosso melhor ponto, imaginemos as demais. Vamos juntos. Mais uma. Esse questionamento aqui é muito interessante. Isso foi uma das campeãs. Como o espírito pode ser responsável por atos e resgatar falta das quais não se lembra? Porque esse é um argumento muito forte que alguns materialistas utilizam para tentar invalidar a reencarnação ou até a imortalidade da alma. Eles vão falar o seguinte: tá, se eu não me lembro do que eu fui ou de como eu vivi, como eu posso afirmar que eu tive uma outra vida? Faz sentido? Se eu, como que eu posso evoluir ou me redimir, sendo que eu não sei o que eu acertei e o que eu errei em vidas passadas? Esses argumentos parecem muito bem sólidos, mas quando veio a doutrina e Kardec colocou a reencarnação, colocou o esquecimento do passado como leis naturais, ela se tornou mais profunda e consoladora. Então é isso que a gente vai ver agora. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 393. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então, se hoje nós somos o nosso melhor ponto, nós estamos mais aptos a tomar decisões mais acertadas. Depois eu vou comentar o que o Diogo falou da erraticidade. Eu achei muito interessante isso. Porque muitos, não é só ele que fala. Eu já ouvi isso de muitas outras pessoas. Ah, não quero reencarnar não, vai ficar lá. Mas depois a gente vai ver o porquê que vocês veem. Tá? Então, nesse caso em especial, é a ideia de que sem a memória direta, nós temos algumas formas também de conhecer essas experiências do passado. De que maneira? Vamos ver aqui. Quando o espírito volta à vida primitiva, que é a verdadeira vida, a vida espírita, ele vê as faltas que cometeu, que deram a causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Ele reconhece justa a solução, por isso que a gente não pode reclamar, e que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então, olha só como que ela torna-se mais profunda e mais consoladora. Por quê? Profunda em que sentido? Porque eu vou ver que o que ocorreu, eu tive uma ligação direta, então isso é justo. Tá? Então, se eu estou passando por certas situações, essas certas situações têm a ver com o meu progresso, é o que tem de melhor para mim no momento. Uma questão do corpo material, é o corpo certo para nós nessa atual existência, no nosso atual estágio evolutivo. Então, aqui também é a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai ver, vai reconhecer isso como justo. Não, está certo, eu errei, eu tenho que me redimir, eu tenho que melhorar, eu tenho que reparar, eu tenho que espiar, para poder tentar me melhorar. Então, a pessoa percebe os erros que cometeu, tá? E causa o seu sofrimento atual. Ela também entende como poderia ter evitado isso. Porque a partir daí eu reconheci, é justo, eu vou ver o que eu errei, por que eu errei, e vou tentar não errar novamente. Então, nessa condição, ele escolhe provas análogas
as que ele não soube aproveitar, para que ele possa, de fato, agora sim, alavancar o seu progresso. Pessoal, está tranquilo? Vocês estão entendendo? Estou indo muito rápido, tá tranquilo? Fiquem à vontade aí. Olha lá que legal. Qual é a relação do esquecimento do passado com o nosso livre-arbítrio? Então vamos recorrer lá, agora ao Evangelho novamente. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos no orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas nossas relações sociais. Se nós conservássemos a lembrança das nossas vidas pretéritas, todas as nossas faltas do passado, nós não teríamos a liberdade de agir no momento atual, porque isso nos ia atrapalhar. Mas não somente as coisas negativas, o orgulho. Nós estávamos até comentando ontem sobre, num estudo, teve uma pessoa que perguntou assim, tá, eu não me lembro, mas e do futuro? Eu tenho como lembrar de alguma coisa? Não, o futuro você constrói agora. Então tudo que eu tenho de bens materiais eu quero deixar para mim, então, no futuro. Então é uma forma de nos orgulhar de ter isso. Isso poderia atrapalhar a gente durante a nossa caminhada. Pode parecer até surreal essa pergunta, mas nos pega de surpresa às vezes. Como que isso aconteceria? Então, uma que o objetivo do Espiritismo não é isso, tá? É a parte moral. Mas mesmo assim, isso atravancaria o nosso livre-arbítrio. A gente não ia saber tomar as decisões muito acertadas. Imaginemos nós com um turbilhão de emoções que essas lembranças não trariam. Às vezes você tomaria decisões ou precipitadas, ou decisões que até você processar tudo que é certo, o que é errado, como que você agir, talvez isso te paralisaria. Tanto por um lado ruim, quanto por um lado positivo. Ok? Tá, mas e aí? Uma outra pergunta que o pessoal pergunta demais. Nós vimos no estudo, como o Antônio deu aqui, que o período de erraticidade para mundos superiores, ele diminui devido que o perispírito mais sutil, o corpo físico também mais sutil, mas e a lembrança do passado, né? Das nossas lembranças? Como ela se dá para esses espíritos mais adiantados? Isso, olha lá. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, está na questão do Livro dos Espíritos, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Aí eu pergunto para vocês, por que ele se lembra com mais exatidão? Por causa da evolução espiritual dele. Oi? Porque ele já está mais com o espírito mais evoluído, mais sutil, é Nali. Nali? Perfeito. Então, se nós vamos colocar os espíritos de segunda ordem, eles não têm o que nós chamamos de paixões, só as boas paixões. Então, no caso, a lembrança do passado não ia abalar ele. Perfeito. Ao contrário de nós, que ia virar um turbilhão e poderia nos paralisar. Já esses espíritos não. Eles lidam com isso tranquilamente. Eles sabem que isso faz parte de um passado e que já está em outra e que dali para cima. Então, ele não deixa essas emoções atravancar ele. Também não é a parte de que, quanto o próprio processo da lembrança, que é corrompível. Porque se eu tiver no caso das paixões,
elas vão corromper como eu registro as coisas. Sim, Quando exato. você se liberta disso, você tem então tem uma lembrança mais exata, mais fiel em relação à verdade. Não é? Sim, exatamente. É isso. Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos o que eu tentei passar para vocês. Porque de forma equilibrada a gente vai lidar com isso. Porque quando isso não afeta eles tranquilo. Agora, imaginemos nós. Por isso que ainda para nós, Deus na sua misericórdia, bondade e justiça e amor, coloca esse véu, graças a Deus. E para esses espíritos, isso é uma coisa que a gente tem que pôr como meta. Como o Antônio mesmo falou, por isso que a gente tem que ser cada dia um pouco melhor. Para que nós nos tornemos mais logo espíritos de segunda ordem e que essas emoções não passem tão turbilhões como a gente sente. Então a gente começa a separar um pouco mais essas coisas, elas não começam a afetar mais o nosso mundo interno da alma, como é hoje. Okay? Obrigado, Antônio. Essa também é uma outra questão que tem mas muita gente perguntando. Existem casos de pessoas que se lembram de vidas passadas. A gente até sabe, tem até na literatura aí alguns casos catalogados. Nós tivemos aqui na França um neurofisiologista, que eu estudei bastante ele, Jean-Michel Charcot, e ele na época do reinado de Napoleão, ele já atuava e ele tinha alguns casos de pessoas que eram, entre aspas, loucas, né, mentalmente falando, com algum distúrbio. Ele tratava delas com uma terapia de vidas passadas. E ele trouxe relatos muito interessantes de pacientes dele que chegaram a melhora e deram para ele riquezas de detalhes de vidas passadas. Só vou dar um detalhe. Ele tratava de uma pessoa que era filha bastarda de Napoleão e ela morava num castelo de veraneio lá deles, e lá ele tinha uma passagem secreta que eles utilizavam em períodos de resistência, de revolução, de guerra, e nem o governo lá, tomava conta lá do palácio lá, tinha esse conhecimento, e ele conseguiu uma autorização judicial para poder investigar isso, e de fato tinha uma passagem muito extensa subterrânea, que ninguém sabia. Então, para você ver como que esses relatos são muito pontuais e esclarecedores. Mas, na maioria, não é assim. Tá? Nós temos o Ian Stevenson, que também traz alguns casos catalogados, mas na maioria de nós é isso. Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de uma mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, enquanto pode ser efeito de uma superexcitação da sua imaginação. Quando nós falamos em vidas passadas, eu não sei aqui no grupo de vocês, mas dentro do grupo que a gente estuda, eu fui rainha, nunca ninguém foi doméstica, nunca ninguém foi escravo. É interessante isso, é muito legal. Outro dia nós estávamos conversando sobre isso, né? Eu falei assim, olha, eu devia ser um cara que eu nunca quis trabalhar, porque eu estou trabalhando nessa existência é coisa de louco, não é possível. Trabalha 24 horas quase, então são essas loucuras da vida. Mas na maioria então como que eu posso me precaver disso? Primeira coisa, eu preciso ter um autoconhecimento. Eu preciso começar a trabalhar isso em mim para eu saber se isso é real ou se não é real. Ou se não faz parte de mim, ou é uma simples superexcitação do meu cérebro, da minha imaginação. Tá? Eu preciso ter um questionamento mais lógico, mais crítico para isso.
a gente, na hora do espelho, eu sempre falo isso, a gente pode brigar com qualquer pessoa, ok? Você pode bater, apanhar um pouco, mas tranquilo. Mas a hora que você está no espelho com você mesmo, você sabe quem você é. Você sabe das suas qualidades, você sabe dos pontos negativos. Então, esse autoconhecimento, esse questionamento crítico é muito válido para nós. Tá? E também buscar informação nas obras de Kardec. Kardec traz um amplo material nas suas obras sobre essa questão, principalmente na Revista Espírita. Tá? Ele traz alguns casos interessantes. Essa é uma fala minha, tá? Não é de Kardec. Mas, para a gente já ir fechando, o passado não é um lugar de referência. Ele é, né, de referência, mas não de permanência. Ou seja, eu tenho que olhar o meu passado como sendo algo que, eu sempre falo, eu nunca perco. Ou eu ganho de fato, ou eu ganho conhecimento e experiência. Isso é fato. Então a gente tem que ter esse passado como uma alavanca para o nosso futuro. Porque não me importa do meu passado, eu tenho que ver eu hoje. Que adianta eu saber do meu passado se eu não trabalhar para a minha melhora? Como que eu vou construir um futuro melhor para mim? Esse futuro melhor para mim é hoje, é agora. São os meus atos, são as minhas ações, é o meu trabalho, é o meu conhecimento do intelecto, é o meu aprimoramento moral. É agora. Então eu não posso ficar preso como muitos ficam presos ao passado. Eu tenho que acelerar isso. E de que modo que eu acelero isso? Trabalhando hoje, agora. Agora é o momento. De entender que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui para tentar melhorar um pouquinho mais, como disse, não dá salto, isso é gradual, é lento, ainda bem. E a gente vai galgando, degrau por degrau, cada vez mais. Por quê? O Espiritismo nos ensina que a vida passada, elas podem influenciar o nosso presente. Mas a gente não pode ficar preso a isso. A gente tem que olhar para frente. O que eu quero ser, o que eu quero para mim. Nossa, se eu for um espírito bom aí, puxa, imaginou eu percorrer um espaço maior, eu ter um conhecimento, acesso a um conhecimento melhor, eu ter um corpo menos grosseiro, eu poder viver mais. Falamos em Júpiter aqui no estudo, por lá a vida média é 500 anos comparado com a nossa. Que beleza, você imaginou isso? Então, agora é o momento. Então, vamos responder o nosso tema. O esquecimento do passado não é uma limitação, e sim uma bênção. Eu vou agora fazer um resumão para vocês. Nós nunca podemos esquecer da misericórdia divina, jamais. Tá? O esquecimento é uma bênção que permite que o espírito recomeçar sem o peso das suas lembranças dolorosas. Vai me ajudar a liberdade de escolhas, porque ele garante o livre-arbítrio, permitindo que o espírito faça escolhas no presente sem ser influenciado por erros ou acertos do passado. Então isso é muito importante. E também mais dois itens aqui para a gente poder. Oportunidade de renovação. Eu acho que isso é muito interessante. É uma ferramenta, a gente tem que ver isso como algo que nos ajuda a poder caminhar mais para frente. Essa é o esquecimento do passado. É uma ferramenta de renovação que permite o espírito evoluir de uma maneira tranquila, calma, gradual e equilibrada. E claro, não poderia ter, né? Ele está sempre relacionado, como é uma lei
ela tem que estar conosco, porque ela assegura que o espírito seja julgado por suas ações atuais, enquanto tendências, provações refletem as suas experiências do passado. Então, o esquecimento do passado, não nos devemos nos preocupar com ele. Se Deus assim o colocou, é porque assim ele acha melhor para o nosso progresso e para o nosso adiantamento moral. Duas dicas importantes. Jamais sem Jesus. Eu sempre digo que é o amigo certo das nossas horas incertas. Ele é aquela pessoa, vamos por assim a gente entender um pouco melhor, que você fala com ela sem precisar soltar uma palavra. É aquele ser, aquele irmão maior que nas nossas horas de atribulação você simplesmente fecha os olhos e ele vem ao teu socorro. É aquele irmão maior que quando você está caído, entre aspas, ele vem te dar a mão. Então jamais sem ele. Passa frio, sol, calor, mas olha, sempre com Kardec. Sempre. Não há espiritismo sem Allan Kardec. Não há espiritismo sem os ensinamentos do Cristo, muito bem explicados e explorados por Allan Kardec. E eu quero agradecer a paciência de todos, o acolhimento, agradecer ao Fraternity pela essa oportunidade de trabalho, agradecer de coração a todos os envolvidos aí nos trabalhos e que Deus e os bons espíritos estejam com você sempre, por muitos 33 anos aí pela frente toda. Muito grato. Obrigado. Agradecimentos, claro, mais uma vez ao nosso irmão ali com a sua exposição. A nossa gratidão aos nossos irmãos que nos seguem através do Facebook, a todos vocês que fazem parte dessa casa, porque nós temos uma multidão encarnada e desencarnada que são membros desse grupo. Que Jesus nos ampare sempre, dê muita paz, que os questionamentos fiquem na nossa mente, né? Para a gente não nos vitimizar e saber que as nossas vidas têm uma trajetória e que Deus é Pai e Jesus é o nosso mestre maior. Então a gente tem que buscar respaldo para as nossas dificuldades e também para os nossos acertos no Cristo, o nosso exemplo de todas as horas. Muito obrigada.